Oi, meu nome é Alexandre e eu vou apresentar para vocês aqui a API de gestão de produtos. Vou tentar ser breve, para não me prolongar muito. Eu dividi o projeto da seguinte forma: criei dois projetos, né, o API e um projeto de testes. Poderia ter criado vários projetos, por exemplo, um projeto de biblioteca de classe para o domínio, para aplicação, para infraestrutura e até mesmo para as configurações, questão da injeção de dependência. Mas por questão de praticidade e de entregar um pouco mais rápido, com pouco tempo que eu tinha, é, fiz dessa forma. E aí eu queria mostrar primeiro para vocês o domínio, né? No domínio eu coloquei as entidades, os objetos e valores. Poderia ter serviços aqui também, mas como era só um CRUD, eu preferi deixar um serviço só na aplicação. Aí, aqui nas entidades eu tenho duas entidades principais, né? O produto e o fornecedor. E tenho essa entidade, né? Que é uma classe abstrata que eu gosto de utilizar essa abstração, né? Onde todo mundo que é uma entidade vai herdar dessa classe e vai ter as propriedades de ID e pode ter outras propriedades que sejam comuns entre todas as entidades. Né? Aí aqui no produto eu tenho o código, que é um sequencial, né, configurado no FCore. Descrição, o status dele, se é ativo ou não, deixei o nome ativo por questões de expressividade do código. Data de fabricação, data de validade e no enunciado do teste tinha falando sobre as propriedades do produto, né? E as propriedades do fornecedor é como se estivesse tudo junto, só que eu preferi separar e deixar fornecedor separado do produto. E aí a gente cria até um relacionamento para isso e fica melhor de visualizar, fica mais organizado. Né? E aí aqui na entidade do produto tem o construtor, né? Tenho os métodos de modificação, né, que eu chamei aqui de alterar a descrição, por exemplo, alterar a data de fabricação, validade, alterar fornecedor, tudo isso. E aí aqui na entidade, antes de eu falar do resto aqui do produto, aqui na entidade, eu optei para a gente utilizar os padrões de notificação, para fazer as validações e para retornar notificações, né, para o usuário. No caso desse daqui eu utilizei da biblioteca do Fluent, né, foi o padrão que eu adotei aí para fazer essa questão das validações. E aí, por exemplo, aqui na alterar a descrição, eu criei esse cara aqui novo, né? Para verificar se ele é se ele não for uma nova adição de um produto, por exemplo, se for uma modificação, e caso seja o mesmo, tipo, o mesmo valor que esteja sendo atribuído, não faz sentido a gente seguir a operação, fazer validação e tal. Porque já é o que está salvo no banco, então nem faz sentido executar o resto dos passos. E aí, aqui a gente já começa a fazer o uso do padrão de notificações, né? A gente adiciona a notificação, cria um contrato, que também é parte do pacote do Flutter. E aqui a gente já aplica a regra, né? Ele tem que ser menor ou igual que, no caso, a descrição, o tamanho da descrição tem que ser menor ou igual a 500. Criei 500 só para o usuário não ter que inserir, não poder inserir aí, sei lá quantos caracteres e dar um estouro de memória, por exemplo. E aí ele devolve essa mensagem no limite máximo de 50 caracteres cedido. Enfim. E aí eu criei esses ad hocs aqui, né? Para dar mais expressividade também. Um ativar e um desativar. Ele ativa o produto e aqui desativa. Tem um alterar a data de fabricação, isso aqui é interessante. Tem a questão da regra de negócio que foi pedida. E aí, onde a data de fabricação tem que ser menor, né, do que a data de validade. E aí, caso não seja, ele retorna essa mensagem aqui. A data de fabricação não pode ser maior ou igual à data de validade. No caso, ele adiciona a notificação.
Mesma coisa para a data de validade, também tem a regra, porque ela tem que ser maior que a data de fabricação, né? Aqui tem a alteração tem o set do fornecedor, não tem regra, né? Só questão de atribuição mesmo. E tem esse atualizar produto que eu usei para não ter que chamar todos esses caras aqui no serviço. Tudo alinhado, né? Já chamo só o atualizar produto, passo os parâmetros e já faz essa modificação. Bom, e aí aqui no fornecedor, agora mostrando o fornecedor, ele também tem um código, né? Que é um sequencial também. Nome, descrição, e aqui tem uma parte interessante que é o CNPJ, né? Que é o objeto do valor. E aí ele é um objeto de valor, né? Ele é imutável, tem suas propriedades. Toda vez que ele for instanciado, ele vai ser validado, tá? Ele é validado e se o CNPJ for inválido, ele adiciona essa notificação. E aí eu criei até um implicit operator para ficar mais fácil de atribuir. Enfim. Aqui eu tenho uma lista de produtos, né? Que é uma relação de um para muitos lá com o produto. E aí também tenho aqui o construtor, né? Pode ver que é tentando seguir os padrões de DD, as entidades aqui são minimamente ricas, né? Tentando dar sentido à entidade. E aí aqui mesma coisa, alteração do nome, eu botei algumas validações aqui, um limitezinho para não ficar solto também. E aqui a questão do implicit operator, ele consegue atribuir, né? Enfim. E aqui tem um ponto importante que também tem lá na de produto, que é uma raiz de agregação, né? Que é uma recomendação quando você está trabalhando com DDD, que é você trabalhar com agregações de entidades. Onde essa agregação tem uma raiz, que seria, por exemplo, uma árvore, e você só conseguiria alterar os nós dessa árvore a partir dessa raiz, né? Por exemplo, se o produto não fosse uma raiz de agregação e fosse só uma entidade, aqui a gente teria que alterar a partir do fornecedor, né? Você daria um get no fornecedor, trazendo também os produtos e mexeria nesses produtos, como adicionaria também, só que tudo por meio do fornecedor. Ele seria a raiz de agregação. E aí é só uma interface de marcação mesmo. E aí a gente faz esse controle lá na questão da, acho que é na unidade de trabalho. E aí a gente só permite dar o commit lá, né, se for do tipo raiz de agregação. E a gente consegue fazer esse controle. Acho que do domínio é isso. Vou mostrar a infraestrutura, separei de seguinte forma, os contextos, né, mapeamento, as migrations e o repositório. E aí aqui no repositório eu tenho a interface, né, do repositório. Ela implementa essa interface aqui que faz aquela trava que eu acabei de falar sobre a raiz de agregação. Tem que ser do tipo raiz de agregação para poder usar a unidade de trabalho. Que a unidade de trabalho é um padrão também, né? Um padrão que é o Unit of Work, que faz essa questão de controle de múltiplos commits, essa concorrência toda de inserts no banco. Isso aí a gente consegue centralizar num ponto só e ajuda a não ter vários problemas com isso daí. E aí, a implementação do repositório, bem simples, passando o contexto no construtor, atribuindo aqui para a unidade de trabalho, para a gente poder fazer o commit através da unidade de trabalho. E aí tem o adicionar sync, que é o adiciona um produto, tem o obter por código, obter todos já com os filtros e com a paginação já funcionando. E tem o atualizar. Enfim, aqui estão as migrations, né? A questão foi gerado aqui, eu gerei a partir dos mapeamentos. Aqui estão os mapeamentos. Aqui, o mapeamento aqui é uma parte importante. Isso aqui é a chave primária, né? Marquei aqui o código como uma chave alternativa. E aí ela é unique, né? E aí eu marco ele como auto-incremento aqui, através dessa propriedade. E aqui as configurações todas aqui do objeto de valor, que é um pouco diferente, né? Um Alzone, e aí a gente passa o número que a gente quer colocar no banco, né? Tem o do fornecedor, do produto. Um pouco mais simples, e aqui está o relacionamento, né?
um fornecedor para muitos produtos. E aqui tem a configuração do contexto, enfim, configuração padrão, aqui estendendo a unidade de trabalho do contexto. A unidade de trabalho a gente já mostrei. Só um commit mesmo, poderia ter mais implementações aqui, até para reverter e tudo mais, mas como é algo simples, só commit. Enfim, aqui a implementação dele, são save chains mesmo. Isso aqui é a parte de infraestrutura, aqui é a parte de aplicação agora, vou mostrar. Na aplicação eu coloquei os DTOs e serviços. E tem essa classe padrão aqui, que é a resposta, que é o que eu devolvo para a classe, para a camada de cima, né? E é até bom falar em camada aqui, eu esqueci de falar que adotei uma camada cebola, né? Você só consegue acessar o domínio a partir da aplicação. E você não tem nenhum vínculo a partir do domínio com. Não tem nenhuma dependência, né? O domínio não tem dependência dos outros projetos. Enfim, aqui na aplicação eu tenho os serviços aqui. Eu tenho o produto serviço, onde ele vai chamar, criar o que tem que ser feito. Por exemplo, aqui no adicionar produto, a gente cria um novo produto, ele verifica se está válido. Essa propriedade aqui, ela é dentro das notifications, né? Caso você adicione uma validação lá, ele marca como falso, né? Se tiver alguma notificação. E aí, no caso de ter uma notificação, a gente devolve uma resposta personalizada. E aí, caso ele esteja válido, a gente adiciona ele no banco e persiste os dados. E aí a persistência está aqui nessa classe serviço. E eu criei para poder todos os serviços, né, poderem herdar dessa classe, para não ter que ficar implementando isso aqui em todo lugar. E aí ele já faz o controle se deu certo ou não, se deu sucesso ou não. Faz o commit, se o commit der erro, ele adiciona uma notificação também. E aí já faz a verificação em seguida. Se deu erro, ele devolve os erros. Eu já mostro aqui o padrão da resposta. Ele tem o tipo, né, o resultado no caso. De acordo com o tipo, você pode retornar o que você quiser, uma lista, um objeto, um int, um tipo primitivo, enfim. E aí tem o excluir também, excluir produto, bem simples, como uma exclusão é lógica, é só desativar. Ele atualiza e persiste. Tem a listagem, que é bem simples também, passa a paginação, passa lá o filtro, né, os filtros para obter todos, que a gente viu lá na camada de infraestrutura, no contexto, no repositório, quer dizer. E aí também tem obter produtos por código. E o atualizar produto segue o mesmo fluxo lá do adicionar e do excluir. Enfim, essa aqui é a camada de aplicação. Os DTOs aqui, né? Só para a gente não ter dependência das controlas lá. E aí, aqui nas controllers, eu criei esse controller padrão aqui, que seria tipo uma base. E eu criei esse action result para poder fazer os tratamentos, para a gente não ter que ficar fazendo esse tratamento aqui em todos os endpoints, em todos os métodos do controller, né? E aí tem alguns tratamentos aqui, objeto, devolve bad request, tem a lista, devolve, faz o automapper já, o automapper está configurado também, vou mostrar. E aí eu tenho o produto controller aqui. Esse produto controller, ele herda do controller padrão, né? O controller padrão já mostra aqui um controller aqui, na anotação. E aí tem o get, que eu até fiz um exemplo utilizando usando o automapper logo de cara, né? Assim que recebe a request, e tem um exemplo também aqui que ele passa logo o DTO. Não é um furo de, de arquitetura, porque esse cara aqui está na camada acima e ele pode depender da camada de baixo no caso da aplicação. A aplicação que não pode ficar dependendo dele.
Aí tem o get por código, cadastrar, que é o push, put, que é o atualizar, e o delete. Bem simples, enxuto. Aqui eu fiz a injeção de dependência, né? Do produto e do automapper. E aqui eu queria mostrar as configurações, né? Tem as configurações de API, que são as configurações mais globais, padrão, né? A configuração do contexto. Eu usei o SQL Server, estou usando o SQL Express aqui. As políticas aqui eu deixei permitir tudo. Enfim, são configurações padrão. Aqui tem isso aqui também é do Automap, é o Profile, né? Eu fiz aqui uma abstraçãozinha para configurar o filtro. No caso, as requests que vêm, a gente passa para os DTOs que estão na camada de aplicação. E aqui eu vi o model que a entidade, que é o que a entidade devolve para ver o model exibir, né? Aí já tem aqui os detalhes. Aqui tem até um ponto legal que é o do objeto de valor que a gente consegue dar um tratamento específico para ele aqui. Enfim, já estou mostrando aqui já as view models. Caso falei das view models, estão algumas, né? Tem o base view model aqui para tratar aquela. Ele faz o map da resposta. E aqui tem o produto, coloquei o fornecedor junto, só para não ter que criar outra classe agora, já que eu não tenho nem CRUD de fornecedor, tá? Então, é uma coisa que eu queria fazer, mas sem muito tempo eu acabei deixando para lá. Tem a configuração do Automapper. Tá? Configuro o filtro aqui. Enfim, aqui eu consegui fazer uma configuração por tipo, né? Ele é dinâmico, de acordo com o tipo da resposta. Como a resposta lá é um tipo genérico, ele pode vir qualquer coisa, então essa configuração aqui foi necessária. Enfim, aí aqui a configuração do Automap em si, registro de mapeamento, as injeções de dependência, produto, tudo mais, repositório, serviço, contexto, e as configurações de Swagger, né? Só uma configuração básica aqui, só para não ficar totalmente sem nada. Enfim. E aqui, projeto de testes. Eu fiz alguns testes, uns testes de entidade, aqui do fornecedor, instanciar um novo fornecedor válido, por exemplo. E aí, ó, quando a gente instanciar um novo fornecedor que for válido, ele não pode ser nulo e ele tem que ser verdadeiro. Esse aqui é um caso, outro caso aqui. No caso do produto, tem um aqui que é um pouco diferente, esse aqui, que é alterar a data de validade, né? O produto já existia, a gente alterou a data de validade, ele deveria não ser nulo e não deveria ser falso, porque aqui a gente colocou uma data de validade menor que a data de fabricação, e aqui a gente já começa a manter aqui regras de negócio, né? Esses testes aqui ajudam a manter as regras de negócio como deveriam ser, né? O que se espera delas. E aí fiz dois, eu acho, dois testes de serviço. Eu utilizei o Mockio, poderia ter usado o N-Substitute, só que eu preferi usar o Mockio aqui. E aí, esse exemplo aqui eu fiz o de adicionar produto válido, né? E aí faço o mock do repositório, da unidade de trabalho, coloco a unidade de trabalho dentro do repositório. Aqui eu estou preparando os testes, né? Fazendo o arrange. E aqui eu faço a ação, ele adiciona o produto. E aí, quando o produto retorna, tem os assets, né? Aqui eu usei Fluent Assertions, que é o que eu acho um pouco mais expressivo, melhor de entender, do que usar o assert puro, né? E aí ele deve ser verdadeiro quando voltar, já que a gente está esperando uma resposta válida, o resultado não pode ser vazio, e não tem que ter isso. E aqui, no caso de... Esse aqui nem é adicionar produto, só porque eu não atualizei aqui, mas é atualizar produto. Atualizar produto válido. Mas aqui está certinho, já fazendo todo o processo de atualização, chama atualizar.
e espera aqui os acertos dele. Enfim, vou até rodar esses testes aqui, pra gente dar uma olhada. Tá rodando aqui. Rodou, todos passou. Enfim, agora vou mostrar rodando, né? Rodar o que interessa agora. Deixa eu trazer o Swagger para cá. Abriu aqui na outra tela. Bom, eu já tenho alguns cadastrados aqui que eu estava testando. Vou até trazer aqui. Isso aqui é a listagem. Get dos produtos, né? Eu trouxe todos. Ó. Tem 4 aqui no momento. E aí eu consigo filtrar. Por exemplo, filtrar aqui pelo status. Trazer só os ativos. Ó, trouxe os ativos. Eu posso trazer só correr do radiador, por exemplo. Posso digitar aqui só correr. Ele já vai trazer. Ó, trouxe só ele, enfim. Funcionando aqui os filtros. Consigo paginar também, tranquilamente, ele funciona. Como eu tenho um pouco registro, não vai fazer sentido. E ele está por default lá no código, primeira página e 10 registros. E aí aqui eu posso criar um novo produto e aqui a gente já consegue ver as validações funcionando. Eu não preciso desse código. Vou dar um novo produto. Teste. Que a gente, vou deixar as datas iguais aqui por querer. Vou até pegar um fornecedor aqui que já existe. O fornecedor queria criar um CRUD, mas por falta de tempo mesmo nem criei. Então, eu cadastrei um fornecedor na mão. Deixa eu pegar um fornecedor aqui. Deixa eu tirar esse cara. Esse aqui. Eu posso cadastrar sem fornecedor também. Não tem problema. Melhor ainda, eu vou cadastrar sem fornecedor. Vou ver a validação. Deixa eu tirar esses breakpoints aqui. Já trouxe, ó. Caiu, ó. Aqui a data de validação, tá, a data de validade está a mesma data de fabricação. Então, a data de fabricação não pode ser maior ou igual à data de validade. Ele já traz já faz essa validação. E fica bem legal a resposta. Né? O Automapper faz a mágica dele, já traz bem certinho. Já traz que foi falso. Enfim. E aí, deixa eu botar uma. Esse aqui também está validando. Ó. A fabricação não pode ser maior, também trouxe. Ó. Vamos botar aqui. Dia 29. Já vai funcionar. Deve gravar. Já gravou, já retornou sucesso. 200. Trouxe o ID. Caso o front queira fazer uma request, né? E aí, se a gente der buscar aqui de novo, a gente vai ver o nosso produto. Que é o 5 aqui, o código 5, o auto-incremento gerou. Tá? Tá ativo. Vamos modificar ele, vamos adicionar um fornecedor e modificar essas datas aqui. Como as validações estão na entidade, ele serve para tudo. As validações, qualquer serviço que chamar, ele vai validar, né? Como faz parte da regra de negócio, ele fica lá no domínio mesmo. O código foi o 5, né? Que a gente gerou. 5. Isso aqui não precisa. Vou botar aqui. Modificando produto. Teste. Vamos deixar as datas iguais aqui para a gente ver ele. Vou pegar um fornecedor aqui. Só para a gente deixar pronto. Provavelmente vai retornar a validação lá. A data de fabricação não pode ser maior ou igual à data de validade. Só tem um ajuste para fazer que era para ter devolvido bad request, mas isso aí é detalhe. A gente passou. Mas aí é só um detalhe de retorno. E aí, vamos ajustar aqui para a gente conseguir modificar ele e já vai ver que vai adicionar o fornecedor.
Cadastrou com sucesso, retornou. Vamos dar um get pelo código. É bom que a gente já vê esse endpoint pelo código aqui funcionando. Sim, pô. Já trouxe ele, ó. E trouxe ele já com o fornecedor, adicionou o fornecedor. Ele está ativo e agora vamos inativar esse cara, né? Inativar para testar o último endpoint. Inativa aqui pelo código. 5. Executar. E é isso, inativou. Agora se a gente der o get de novo aqui, tá falso. Inativado. Enfim, é isso. É só isso. Valeu, obrigado.